É impressionante como um mês pode ter uma das melhores leituras do ano, mas também uma das piores leituras do ano. Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras de outubro de 2025, que tem um destaque maravilhoso, mas também uma leitura assim, ó. Vejam como eu tenho bons adjetivos pra descrever o livro. O livro é. Começando pela leitura que certamente é a melhor leitura do mês e também uma das melhores leituras do ano, nós temos Frankenstein, da Mary Shelley, que já tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, e que, assim, é uma experiência de leitura que muda toda vez que eu leio esse livro. Já é a terceira vez que eu tô lendo Frankenstein, e mais uma vez eu fui atropelado pela história e pela genialidade da Mary Shelley. Como eu disse, toda vez que eu leio eu penso em alguma coisa diferente, e dessa vez eu fiquei me questionando, especialmente nesse contexto que a gente vive de crise climática, nos limites da humanidade e nos limites da ciência. Porque Frankenstein conta a história do doutor Frankenstein, que é um médico que cria uma criatura que depois ele tem medo, se torna um monstro, e que, como não tem aceitação dele nem de nenhum outro ser humano, acaba começando a assassinar pessoas, até que o Frankenstein concorde ou não em criar uma esposa para a sua criatura. As primeiras vezes que eu li me chamou muito mais atenção as questões da humanidade da criatura, o quanto a humanidade para essa criatura é negada e quanto ele é considerado um outro, e como que a gente, enquanto sociedade, acaba corrompendo outras pessoas e fazendo com que elas sejam más, assim como a sociedade, na maioria das vezes, é. Dessa vez, porém, eu fiquei me questionando sobre o limite da ciência, porque todo o mote em torno do Dr. Frankenstein é que ele fez uma descoberta científica maravilhosa, afinal de contas ele conseguiu criar vida, porém, será que ele precisava ter feito isso? E será que o que se cria com ciência é sempre positivo? Então acho que esse livro é um livro genial para a gente pensar questões super filosóficas sobre se o ser humano é bom, sobre se o ser humano é ruim, mas também sobre questões práticas de ética científica e para onde a gente está indo enquanto sociedade. Tudo isso eu debati com mais detalhe no vídeo que está nos cards e você pode assistir lá também. Eu resolvi reler esse livro porque vai lançar o filme do Guilherme Del Toro, que na verdade já está nos cinemas. E eu pretendo assistir, e a minha ideia inicial era fazer um vídeo comparando o filme com o livro, mas não sei, me digam o que vocês acham. Eu já fiquei sabendo que o filme já mudou muitas coisas do livro, o que não é um problema, mas tô curioso para saber que mudanças são essas. E o segundo livro que eu li esse mês, que é um dos piores do ano, é Alchemist. Esse livro originalmente era uma fanfic na internet, em que nós tínhamos um romance entre Hermione e Draco Malfoy, depois da Guerra Bruxa, que a Ordem da Fênix tinha perdido. A Hermione era a única sobrevivente, ela ficou presa porque ela tinha uma coisa guardada na memória, e o Draco Malfoy, como um dos principais comensais da morte, precisa resgatar essa memória dela. Mas também tinha umas inspirações do conto da Aya nessa fanfic, porque os bruxos puro sangue não conseguiam mais ter filhos e tudo mais. Eu não li a fanfic, que era Manacled, eu só li o livro Alchemist, que foi a tentativa da autora de publicar uma história sem desafiar os direitos autorais de Harry Potter, criando uma personagem genérica, que é a Helena, e aí ela tem uma memória guardada, e tem um cara de uma família muito rica, que é o Kane, que tem que resgatar essa memória, mas também tem toda a questão dos filhos ali do conto da Aya, que eles não conseguem ter, e aí tem um romance entre os dois personagens, e assim, gente. Este livro é o puro suco do caos da farofa, tá? Eu tô vendo muitos vídeos de gente em TikTok, até mesmo aqui no YouTube, perdendo os cabelos, chorando com esse livro e tudo mais. E entendo, sua experiência de leitura, você gostou, tá ótimo, não tem problema nenhum. Comigo não rolou, porque eu simplesmente não consegui me conectar com esses personagens. Eu acho que falta contexto, e faltar contexto num livro de 950 páginas quer dizer que o livro, para mim, tá mal escrito, porque a gente podia ter gastado tempo e espaço dessas páginas com outras coisas. E o livro toca em muitos temas importantes, que vão desde o autoritarismo até problemas familiares, mas o livro não aprofunda nenhum deles. Talvez na fanfic tenha aprofundado e as pessoas tenham gostado e por isso não gostam do livro. Não sei. É uma possibilidade. Mas comigo não rolou e, infelizmente, esse é um dos piores livros para mim do ano. E a minha próxima leitura foi The Will of the Many, do James Islington, que está sendo publicado no Brasil este ano pela plataforma 21, com esta capa aqui, e está sendo traduzido como A Vontade dos Muitos. E já vou dizer para vocês, gente, este livro é muito bom. E vai sair um volume 2 no início do ano que vem, se eu não me engano. E quem sabe eles já tragam para o Brasil, caso seja um sucesso de vendas como deveria ser. Esse livro conta a história de uma sociedade inspirada numa sociedade romana, em que nós temos ali os cargos do censor, do senado, dos militares. E é focado em um jovem órfão, que na verdade era um príncipe de uma ilha,
que foi dominada pelos romanos e ele foi o único que conseguiu escapar. Ele vive como órfão, lutando para conseguir sobreviver e tudo mais. E nessa sociedade tem um pouco de magia, porque as pessoas têm que ceder à sua vontade, por isso que o nome do livro é A Vontade dos Muitos, para as pessoas que estão no nível superior a elas. Então nós temos 8 níveis, o 8º nível não recebe vontade de ninguém, e o 1º nível recebe vontade de todos, e eles usam essa vontade como se fosse uma magia, uma energia elétrica para fazer certas coisas funcionarem. Esse menino acaba sendo adotado por uma das famílias mais importantes da República, e ele vai entrar numa escola para descobrir o que está acontecendo com a sociedade e tentar destruir o mecanismo que faz ela funcionar por dentro. É um livro muito interessante, mas ele demora para engrenar. Só que lá pela página 150, a gente já está assim, ó, meu Deus do céu, querendo saber o que vai acontecer. E o livro é eletrizante, da página 150 até o final, na página 617. Pra vocês terem noção, eu demorei uma semana pra chegar na página 150, porque, enfim, né, outras demandas da vida. E depois que eu cheguei na 150 até a 620, eu terminei o livro em 2 dias e meio, porque eu queria saber o que ia acontecer. Enquanto conta essa história, o autor também começa a tecer uma crítica à ideia de que o sistema é injusto, mas o sistema só funciona porque as pessoas da base do sistema acabam aceitando ele de alguma forma. Ao mesmo tempo, ele também diz que as pessoas da base do sistema aceitam porque conseguem ganhar um pouco mais de qualidade de vida, né, aceitando o sistema do que lutando contra ele. Então ele traz essa discussão que eu acho muito interessante, que a gente pode ver, por exemplo, em debates marxistas, sobre a classe trabalhadora tem que fazer isso, ou a classe trabalhadora tem que entrar em greve. Sim, mas daí, na greve, talvez a classe trabalhadora perca tanto valor no final do mês. Mas é importante para a classe trabalhadora ter este valor no final do mês. Então eu acho que é bem interessante essa crítica e esse pensamento que ele começa a tecer aí sobre como lidar com uma sociedade profundamente injusta, sabe? Mas eu espero que ele vá aprofundar no segundo livro, e o final desse primeiro livro é nada do que eu esperava. Fui completamente jogado da cadeira, assim, caí pra trás, fiquei... nem imaginei. Não sei o que ele vai fazer com o segundo, mas tô ansioso pra saber. Um dos problemas, pra mim, desse livro é que ele é muito parecido com Fúria Vermelha, do Pierce Brown, que também é inspirado na Roma Antiga, mas trabalha ali com a questão mais da ficção científica, espaçonaves, intergalácticas e tudo mais. Que também temos um menino que se infiltra numa escola para destruir o sistema da República por dentro e tudo mais. Então, eu achei que algumas similaridades são um pouquinho demais. Mas como eu gosto muito de Fúria Vermelha, estou ansiosíssimo para os últimos livros que o autor vai lançar agora. Eu acabei gostando desse livro também. A minha 4ª leitura desse mês ainda não foi publicada no Brasil e é Roswell Johnson Saves the World, que seria Roswell Johnson Salva o Mundo, que é um livro infanto-juvenil escrito pelo Chris Colfer, que, para quem não lembra, é o Kurt de Glee. Ele também escreveu outras histórias infanto-juvenis maravilhosas, como, por exemplo, A Terra das Histórias, que eu li na pandemia e eu amei. E assim, gente, é um livro infanto-juvenil, tá? Temos que fazer esse ponto. Algumas das narrativas, alguns dos plots, algumas das soluções são mais simples, mas isso não quer dizer que o livro não é sensacional e eu me diverti horrores lendo ele. Eu, na verdade, ouvi no e-book e a narração do e-book é do próprio autor. E eu, como assistia muito Glee quando era adolescente, adorei ouvir de novo a voz do Chris Colfer narrando essa história. Ele basicamente vai contar a história de uma invasão alienígena que vai acontecer no planeta Terra com a ajuda do maior bilionário da Terra. E nós temos um menino, que é o Roswell Johnson, que é abduzido por engano e começa a trabalhar para que essa invasão à Terra não aconteça. Acontece que esse livro tem críticas muito ácidas e é muito legal. O primeiro capítulo, por exemplo, é uma entrevista com esse maior bilionário da Terra, que a gente vai descobrir depois que quer invadir a Terra, junto com os alienígenas, que é o Eli Rump, que é uma mistura de Donald Trump com Elon Musk. Então vocês já podem ver que nós temos aí uma críticazinha. Além disso, as falas desse bilionário são falas muito parecidas com coisas que tanto Trump quanto o Elon Musk disseram. Às vezes, inclusive, parece, assim, citação. E no audiobook é muito interessante porque o Chris Colfer faz a fala desses personagens igualzinho ao Trump falando. Além disso, a gente tem uma certa crítica aqui à forma como as Nações Unidas funcionam. Apesar das Nações Unidas terráqueas não serem mencionadas, é mencionado ao longo do livro o tempo inteiro o que seria uma Nações Unidas intergaláctica, que deveria proteger todos os planetas de invasão, mas que acaba não conseguindo agir por algumas questões burocráticas e por alguns vetos.
E aí a gente pode ver novamente uma certa crítica, uma certa acidez ali em relação ao que está acontecendo com as Nações Unidas, que não está conseguindo tomar as ações que são necessárias para manter o que seria uma paz e garantir uma igualdade, que é o que ela se propõe. E aí, finalmente, eu estou lendo um livro argentino, que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sossas Vijada. E está sendo sensacional. Eu estou em 30% desse livro e eu acho que eu já fiz pelo menos 15 destaques ali no texto do Kindle, porque ele realmente está muito bacana. Ele basicamente vai contar a história de um grupo de travestis que consegue trabalho se prostituindo num parque na Argentina. E aí vai contando as histórias de algumas dessas travestis, as relações que elas têm. Mas o mais interessante desse livro é a forma como isso é narrado. Sendo que a autora, Camila Vijada, é ela mesma uma travesti, ela reflete sobre algumas coisas das experiências de uma forma, assim, tão bonita de se escrever, e mesmo sendo muito violento em alguns momentos, continua sendo uma escrita muito, não queria dizer poética, mas é uma escrita que nos faz pensar, e é uma escrita que é diferente do que a gente está acostumado a ler nos livros assim mais famosos, digamos assim. É uma forma diferente de colocar a narrativa. E eu tô achando sensacional, eu ainda tenho mais 70% do livro para ler, que eu pretendo ler ainda este ano, e se eu conseguir ler, eu venho contar para vocês. E você, qual que foi a sua melhor e a sua pior leitura desse mês? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo para ajudar no engajamento e não deixe de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Se você já leu ou quer ler algum dos livros que eu falei neste vídeo, me conta aqui também que eu tô louco para saber. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!